Dizem que as maiores lições da nossa vida vêm das dificuldades. Eu acho que é verdade. Eu acho que a vida nos ensina de forma dura quando nós precisamos mesmo de aprender alguma coisa que nos vai deixar melhores de alguma forma. Mas também acho possível nós aproveitarmos as lições que outras pessoas já passaram para tornar a nossa vida um pouco mais facilitada. E é por isso que neste vídeo eu vou falar sobre as 10 coisas sobre a vida que eu queria ter aprendido antes. Se tu caíste neste vídeo de paraquedas e não me conheces, o meu nome é Leonor Ribeiro, eu tenho 26 anos e este é um canal de desenvolvimento pessoal e profissional. Se tu gostas deste tipo de temas, inscreve-te no botão de subscrever aqui em baixo. Começando já pela primeira lição, é que as pessoas mais próximas de nós é muitas vezes quem nos vai apoiar menos. E até muitas vezes vão torcer para que as coisas deem errado. Eu já estou na criação de conteúdo há cerca de 5 anos e não posso deixar de notar que as pessoas mais próximas de mim, pessoas que eu acreditava serem minhas amigas, são as pessoas que menos apoiam o meu conteúdo, que menos partilham o meu conteúdo, que menos dão um like. Isso acontece porque muitas vezes as pessoas mais próximas de nós não querem que nós mudemos, não querem que nós atingimos patamares diferentes do que aqueles que elas estão habituadas a conviver. Quando tu conheces uma versão de uma pessoa, tu estás habituado aquela versão é previsível para ti. Mas quando essa pessoa muda e começa a desejar outras coisas ou a ter outro tipo de conquistas, aquela pessoa deixa de ser previsível e está no teu controle. E isso desagrada a grande maioria das pessoas. Muitas vezes estamos a falar de conquistas financeiras e conquistas profissionais, o que muitas vezes mostra que não importa de onde tu venhas, é sempre possível conseguir. E tu expores essa possibilidade para quem não gosta de fazer nada, para quem não quer evoluir ou para quem não está disposto por passar por dificuldades, pode de uma certa forma ofender, dizer, olha, eu passei pelas mesmas situações que tu, eu passei pelo contexto semelhante ao teu, mas eu consegui e tu não. Quase que expõe a mediocridade e a falta de ambição de certas pessoas e elas também não gostam disso. Então eu acho que é por isso que a maioria das pessoas que tu se calhar convives ou que tens uma relação próxima não apoiam os teus projetos profissionais e as coisas mais ambiciosas que tu queres fazer. E há muitas formas de apoiar. As pessoas podem dizer que estão contigo, mas na verdade são as ações que contam e não as palavras. A segunda lição que eu acho importante tu levares para a tua vida é que o que fazes nos dias de maior desmotivação é o que vai definir o teu futuro. Ao contrário do que muita gente pensa, que nós devemos estar motivados para fazer acontecer, acontece e a realidade é que muitas vezes tu podes desejar uma coisa e ainda assim não ter motivação para executar as tarefas que te vão levar a essa coisa. Por exemplo, eu posso desejar ter sucesso na internet e ainda assim não ter vontade de gravar vídeos, ou não ter vontade de ler livros, ou não ter vontade de escrever conteúdos. Porque uma coisa é desejar o resultado final, outra coisa é desejar ter as ações que te vão levar a esse resultado. No entanto, aquilo que tu fazes nos dias em que não te apetece fazer, a tua escolha final é o que te vai definir se tu vais alcançar o resultado ou não. Porque mesmo que eu não me apeteça estar a gravar este vídeo, a verdade é que a minha escolha foi ignorar a minha vontade e gravar este vídeo. Se, pelo contrário, a maioria das minhas escolhas, e é isso que conta, é a maioria, fosse eu só faço quando eu quero, eu comprometeria seriamente o meu resultado. Assim como tu, não importa aquilo que tu desejas, aquilo que tu escolhes nos dias em que não te apetece fazer e estás extremamente desmotivada, aquilo que tu escolhes dar prioridade, se é à tua vontade, se é aquilo que tens que fazer, é o que vai definir efetivamente se tu vais alcançar isso ou não. E passamos já para a terceira lição, porque isto são 10 lições e eu espero que fiquem comigo até à 10ª lição, que na minha opinião é das mais importantes de todas. A terceira lição é que fazer várias coisas ao mesmo tempo é o principal inimigo do foco das pessoas. É o principal precursor do déficit de atenção que a maioria das pessoas estão a experienciar neste momento. Não é o telemóvel, não são as constantes distrações que existem, é a necessidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu já tenho um vídeo somente a falar sobre isso, em que eu falo sobre o inimigo invisível que destrui a minha produtividade. Neste vídeo eu explico mais sobre este sistema de multitarefa. No entanto, eu não podia deixar de incluir esta lição neste vídeo, porque cada vez mais
e eu sentia a necessidade de estar a arrumar a louça e a ouvir um podcast, eu sentia a necessidade de estar a editar o vídeo enquanto respondia a comentários nas redes sociais. E essa multitarefa, aos poucos, vai viciando o meu cérebro em estar constantemente ocupado e já não consegue aceitar eu fazer uma única tarefa de cada vez. E não, eu acho que é um mito nós dizermos que as mulheres estão mais predispostas à multitarefa e os homens são mais focados. Eu acho que um cérebro saudável é um cérebro que aguenta fazer uma tarefa de cada vez e não sente necessidade de estar a ouvir algum vídeo ou alguma coisa enquanto está a fazer outra coisa qualquer, que consegue ter essa disciplina de se focar em cada coisa e valorizar e, de certa forma, conseguir ter a percepção real do tempo que perde em cada tarefa. Por falar em tempo, passamos já para a quarta lição, em que eu acho que o tempo é o novo luxo do século XXI. Não são os bens materiais, as roupas, as tecnologias. Na minha opinião, as pessoas cada vez mais estão a perceber-se de que precisam de ter tempo para usufruir das coisas, que não adianta ter 2 trabalhos e depois ter muito dinheiro para conseguir comprar coisas, mas não ter tempo para usufruir delas. Nós estamos a ver um movimento de mercado e até social, na minha perspectiva, esta é sempre a minha perspectiva, como é lógico, em que as pessoas cada vez mais estão a tentar ir para o lado da diminuição do consumismo e estão a tentar cada vez mais ter um estilo de vida mais minimalista e por isso com mais tempo livre. Que cada vez mais as pessoas veem que não é aceitável passar a maior parte do nosso dia ou até da nossa semana no trabalho e o pouquíssimo tempo que sobra a resolver outro tipo de problemas. As pessoas têm maior necessidade de passar tempo junto daqueles que amam. E então, tendo essa consciência de que o tempo é um novo luxo, eu acho que tu que estás a assistir a este vídeo podes sair na frente da maioria das pessoas tendo uma maior percepção da forma como gastas o teu dinheiro, sabendo que esse dinheiro custa tempo da tua vida. Lição número 5. A vida consiste numa eterna busca por um resultado que nunca é alcançado. É verdade, o ser humano é um eterno insatisfeito. Nós damos por nós, sempre em busca de objetivos novos. E sempre que um objetivo é alcançado, ele passa a ser desvalorizado com o tempo, porque nós passamos a perseguir outro objetivo. Se tu pensares na posição atual de vida em que tu estás, e se pensares em como estavas há 5 anos atrás, muitas das coisas que tu estás a viver agora foram coisas que tu desejaste há 5 anos. Mas neste momento em que tu estás a viver as coisas que tu desejaste há 5 ou há 10 anos atrás, tu estás a desejar outras coisas que provavelmente vais estar a viver e a desvalorizar, entre aspas, daqui por 5 ou 10 anos. Então, a vida é exatamente isso. É nós estarmos constantemente em busca de alguma coisa para sentir que estamos em movimento. A vida é o movimento e não é o destino final. Porque, quer queiramos, quer não, o nosso destino final é um destino em que a nossa vida termina. Então, nós precisamos sempre de procurar algo que, na nossa entender, nos vai fazer viver melhor. E essa busca nunca termina. Para vivermos vidas mais felizes, passa por valorizarmos aquilo que outrora desejamos. E isso não implica deixar de desejar outras coisas. Implica nós congratularmos-nos por aquilo que nós já temos no presente. Sabendo que não importa aquilo que venhamos a ter no futuro, nós já conquistamos muito. Lição número 6. Não devemos confiar com facilidade nos outros. Porque a maioria das pessoas só te trata bem quando quer algo de ti. Eu acho que é das lições mais duras deste vídeo, mas a verdade é que os outros esperam sempre algo de ti, seja esse algo positivo ou negativo. Se no histórico da pessoa, nas memórias da pessoa, tudo o que veio de ti for positivo, ela espera que o que venha do futuro de ti seja positivo e coloca uma expectativa sobre ti, sobre aquilo que tu podes dar-lhe. Porque o ser humano é tendencialmente egoísta. E com isto não estou a dizer que tu és egoísta ou que os outros, todos à minha volta, são egoístas e eu sou perfeita. O ser humano, no geral, eu incluída. O que faz com que seja inteligente da nossa parte termos o dobro do alerta quando decidimos depositar a nossa confiança em alguém. Porque quando confiamos em alguém, nós também estamos a depositar as nossas expectativas nessa pessoa. Colocamos-nos numa posição em que a pessoa pode defraudar as nossas expectativas e com isso vem desilusão e com isso vem sentimentos negativos
em relação a nós e em relação à pessoa. E eu acho que nós não devemos entregar a nossa confiança e as nossas expectativas com tanta facilidade como muitas vezes entregamos. Eu no último vídeo, no vídeo em que eu falo sobre colocar limites nos outros, eu não sei quando é que vocês estão a ver este vídeo, mas foi o vídeo que eu publiquei anterior a este. Eu vou deixar aqui o card, alguns se vocês tiverem curiosidade em ver. Eu falo e conto muito das minhas histórias pessoais, nas quais eu confiei em alguém e essa confiança foi defraudada. Isso fez-me entender e trouxe uma lição para a minha vida, e eu espero que agora neste vídeo também te faça refletir sobre isso, que nem toda a gente é digna da nossa confiança. Então temos que aprender a criar critérios que nos façam blindar um bocadinho e nos permitam defender-nos de muitas desilusões. E já falamos muito de tempo neste vídeo, e a lição número 7 é sobre organização, dar-te muito tempo de vida. Esta é uma lição que eu ignorei durante vários anos da minha vida, inclusive depois que fui viver sozinha, depois que saí da casa dos pais, e agora eu entendo que nós sabermos nos organizar dá-nos muito tempo de vida. Se eu ignorar aquela pia de louça e decidir deixá-la para um outro momento, ela vai continuar ali. Se depois de um dia de trabalho eu decidir que estou muito cansada e por isso não tenho disposição para arrumar a minha secretária, no dia seguinte eu vou encontrar uma secretária desarrumada. E o que poderiam ser tarefas de 5, 10 minutos podem se transformar numa tarde inteira de limpeza e arrumação da casa. Na minha perspectiva, sempre que eu posso e encontro alguma coisa que eu posso fazer no momento e que vai me tomar 5 minutos no máximo, eu escolho fazer. Agora, cada vez mais nas minhas escolhas, escolho não deixar para depois literalmente o que posso fazer hoje. Porque aquilo que me pode tirar só um bocadinho do tempo do meu dia pode, na verdade, sendo acumulado com outras coisas, tirar-me uma tarde ou até mais tempo de um dia que eu podia aproveitar para fazer outras coisas. Então, sem dúvida que a organização e saber ter sistemas de organização vai facilitar muito a tua vida. E com isso, entramos na lição número 8. As prioridades são definidas por atitudes e não por palavras. De nada adianta tu dizeres que priorizas a tua saúde e na hora de fazer uma escolha, tu escolhes a outra coisa em detrimento da tua saúde. De nada adianta dizer que priorizas o tempo com a tua família se em todos os momentos tu escolhes estar no teu trabalho em detrimento de estar com a tua família. Aquilo que tu escolhes fazer é aquilo que de facto define quais são as tuas prioridades. Quer para ti, no teu subconsciente, quer também aos olhos das outras pessoas. As palavras são muito vagas e tu podes dizer que desejas, que queres, que fazes, que tens como prioridade, mas na hora de agir, se isso não se confirmar, tudo isso é em vão. Eu diria que palavras levas o vento. Não importa se, por exemplo, a pessoa com quem tu estás dizer que gosta muito de ti, que tem muita estima por ti, mas depois nas suas atitudes não condizem com aquilo que ela própria diz. Então, na hora de escolher o que fazer, lembra-te disso. Lição número 9. As pessoas vão tratar-te da mesma forma que elas te veem tratar-te a ti própria. Se elas veem que tu és uma pessoa que não tem estima por ti própria, que constantemente se deita abaixo a ti própria, que não tens nenhum tipo de cuidado, seja ele mental, seja ele mesmo físico, elas vão tratar-te de forma pior. Já existem efetivamente estudos que dizem que as pessoas mais bem vestidas e mais bem cuidadas em termos de aparência são tratadas melhor nos locais, por exemplo, no atendimento ao público. Exatamente por causa desta premissa que eu digo. Quando as pessoas veem que tu tens os padrões lá no alto, que tu tratas de ti mesma de uma forma bem exigente, elas também vão passar a fazer o mesmo contigo. Porque as pessoas são muito guiadas por exemplos e por aquilo que elas veem acontecer. Não adianta tu tentares forçar uma pessoa, seja o teu companheiro, seja nos teus amigos, seja nas tuas relações familiares, tentares dizer que eu quero que tu me trates assim. Eu começaria por mostrar que eu sou boa para mim própria, que eu cuido de mim própria, para que as outras pessoas também comecem a perceber que tu não te contentas com menos do que isso. E chegamos à lição número 10, que é a minha preferida. Só vais ter sucesso se fizeres uma coisa pelo tempo suficiente que ter sucesso nessa coisa exige. Por exemplo, uma ginasta que tu vês competir por medalhas nos Jogos Olímpicos. Ela que está lá em alta performance, começou lá atrás, quando era criança, a fazer os primeiros treinos e teve uma vida inteira a treinar para se poder apresentar em alta competição e em alto rendimento.
Uma pessoa que quer ter sucesso no digital, por exemplo, teve que começar lá atrás a gravar vídeos quando ninguém estava a ver, a gravar vídeos piores, a não saber editar, a não saber falar para a câmara, para que depois vá melhorando, vá conquistando pessoas e vá conseguindo conquistar o sucesso que deseja. Então, cada uma das coisas, estes são apenas 2 exemplos, tem um tempo mínimo para ser executado para conseguir um resultado real. No caso da ginasta, por exemplo, talvez seja 15, 20 anos a treinar. No caso da criação de conteúdo, talvez seja 5 anos a produzir conteúdo. Nós temos muita tendência, e eu agora também estou a falar muito de mim, em querer cortar o tempo para metade. Se criar conteúdo demora 5 anos a ter sucesso, eu vou tentar encontrar alguém que conseguiu fazer isso em 6 meses, apoiar-me no resultado dessa pessoa, achar que é possível e tentar encaixar-me nessa exceção, acreditando que eu vou conseguir um resultado em metade ou um terço do tempo do que é suposto conseguir. E muitas vezes as pessoas frustram-se e deturpam a sua ideia de tempo necessário para ter resultado em algo. Porque nada na vida, seja objetivos concretos, financeiros, profissionais ou até de relacionamento, pode ser encurtado no tempo necessário. Os caminhos mais curtos são os caminhos menos sustentáveis. Eu diria que a maioria das vezes, quando tu consegues algo demasiado rápido com o suposto, esse algo não se sustém durante muito tempo porque tu não passaste o tempo suficiente que era necessário para te moldares e conseguires construir a pessoa que é capaz de lidar com aquele resultado. Eu espero que isto tenha ficado fácil de entender, mas eu quero deixar uma mensagem diretamente para ti, que se calhar estás a pensar que tu não consegues atingir os resultados tão rápidos como as outras pessoas, que tu não consegues alcançar os teus objetivos em tempo útil. Eu quero que tu saibas que tu estás a preparar e a moldar a pessoa que vai conquistar esses objetivos, e isso leva tempo, e quanto mais tempo isso demora, mais inalcançável são esses objetivos, sabes? Porque uma coisa que demora 10 anos a conseguir, como por exemplo esse exemplo da ginasta, é uma coisa que está alcançável a poucos e por isso é muito valorizável. Criar conteúdo na internet e se manter aqui por muito tempo, talvez poucas pessoas consigam. Talvez muita gente tente, mas poucas pessoas consigam. E por isso é que isso é tão desejável, por isso é que isso é tão valorizável. Então, não tentes encurtar esse tempo e permanece a tentar pelo tempo suficiente que essa coisa exige. Se tu por acaso ficaste até aqui a ouvir-me, está na hora de deixar nos comentários qual é a lição que mais te impactou neste vídeo. E já agora, deixa o like para eu perceber que tu gostas deste tipo de vídeos e subscreve o canal clicando no botão aqui em baixo para ficares a par dos próximos conteúdos de desenvolvimento pessoal e profissional que eu vou partilhando. Obrigado por teres ficado até aqui, um grande beijinho e nós vemo-nos já no próximo vídeo. Até à próxima!